a turma de Metodologia 1. Hoje, nosso grupo vem ajudar você, estudante que ainda está confuso sobre os métodos de pesquisa e não sabe qual usar em seu TCC. Para isso, preparamos uma série de vídeos no formato TikTok para tornar o conteúdo mais atrativo e medir também o nosso grau de influência, já que a Cris falou que hoje em dia os jovens dão mais credibilidade aos influencers que aos professores. Mas, bora lá com a gente! Para você que estava achando que teria que escolher entre trabalhar com vários dados, números, tabelas ou somente com longos textos, falas e citações, apresentamos a possibilidade dos métodos mistos, que viabiliza a criação de projetos a partir de dados e análises profundas com a união do método quantitativo e qualitativo em uma só pesquisa. Você agora, depois de conhecer essa possibilidade, deve estar se perguntando se utilizar os métodos mistos será o seu caso. E é por isso que trouxemos aqui a tabela disponível no livro do Creswell para facilitar essa decisão. Aqui, você pode consultar perguntas que vocês devem fazer a si mesmos ao criar um estudo de métodos mistos. É só dar um pause. Agora, como próximo passo, é muito importante não só saber a natureza dos métodos mistos, mas deixá-la bem clara quando estiver escrevendo sobre ela. Para isso, seguem algumas dicas valiosas. 1. Trace uma breve história da evolução dessa técnica ao longo do tempo. 2. Defina a pesquisa de métodos mistos. Segue aqui a definição utilizada no capítulo 1. A pesquisa de métodos mistos se concentra em coletar e analisar tanto os dados quantitativos como qualitativos em um único estudo. Lembre-se de destacar os motivos de se utilizar os métodos mistos. 3. Discuta sobre o aumento do interesse e da utilização da pesquisa de métodos mistos em variados tipos de trabalho. 4. Observe os desafios inerentes a esse tipo de pesquisa, como a ampla necessidade de coleta de dados, a natureza do tempo para análise e a familiaridade com formas quantitativas e qualitativas da pesquisa. Agora eu vou deixar o meu colega Matheus explicar sobre os tipos de estratégias dos métodos mistos. Até mais! É isso aí, Maia. Bom, gente, primeiramente a gente deve identificar qual foi a estratégia utilizada para a coleta de dados e identificar qual foi o critério utilizado para a escolha da estratégia. Bom, gente, agora a seguir eu vou mostrar quais são as 4 decisões que a gente deve tomar na escolha de uma estratégia por métodos mistos. Bom, gente, essa primeira diz respeito a qual é a sequência da implementação dos dados qualitativos e quantitativos no estudo. Bom, gente, eles podem coletar os dados qualitativos e quantitativos em fases, ou seja, sequencialmente, ou concomitantemente, ou seja, ambos juntos. Sequencialmente quer dizer que um ou outro vem antes, dependendo do objetivo do pesquisador. Sendo os qualitativos em primeiro lugar, o objetivo é explorar o tópico com os participantes em campo. Depois, na segunda fase, ele expande a pesquisa para um grande número de pessoas representativas. Essa segunda decisão diz respeito a qual prioridade você vai dar para cada um dos tipos de dados coletados. Essa prioridade depende do interesse do pesquisador, do público para o estudo e qual enfoque o pesquisador quer dar. Na prática dos métodos mistos, essa escolha se dá pela estratégia adotada. Como a decisão de qual dessas duas informações, a qualitativa ou a quantitativa, será enfatizada primeiro no estudo, a extensão do tratamento de algum dos tipos de dados e a utilização da teoria indutiva ou dedutiva para o estudo. Uma dica valiosa para os estudantes de pós-graduação é que ter um modo mais importante para coleta e análise de dados e outro menos importante é algo muito vantajoso. Essa terceira decisão diz respeito a em que momento do projeto, da pesquisa, haverá integração dos dados quantitativos e qualitativos e também de seus resultados. Ela pode ocorrer tanto na coleta de dados, quanto na análise dos dados, quanto na interpretação ou na combinação de dois locais. Por exemplo, podemos juntar tanto questões abertas quanto questões fechadas em um questionário durante a coleta dos dados. Essa decisão final diz respeito a se há alguma perspectiva maior que orienta todo o projeto. Essa perspectiva pode ser das ciências sociais ou ter uma lente reivindicatória como gênero, classe e raça. Como já visto no capítulo 7, todas as pesquisas possuem uma teoria implícita. Porém, os pesquisadores de métodos mistos podem explicitar a sua teoria como uma estrutura de orientação para o estudo. Fiquem agora com a Pauline apresentando as estratégias alternativas e os modelos gráficos.
E agora nós vamos falar das 6 estratégias principais que podem ser uma opção para fazer uma pesquisa utilizando o método misto. Essas estratégias podem ser sequenciais ou concorrentes. E a proposta de pesquisa deve conter a descrição e o modelo gráfico da estratégia escolhida, além dos procedimentos básicos que o investigador vai usar para implementar a estratégia. No modelo gráfico, o sinal de positivo indica que a coleta de dados quantitativos e qualitativos foi feita simultaneamente. Já a seta indica que foi feito primeiramente a coleta de dados quantitativos, seguido da coleta de dados qualitativos, ou vice-versa. Se a palavra for escrita toda em letras maiúsculas, significa que ou os dados e análises quantitativos ou os qualitativos foram priorizados. E na parte de baixo do modelo gráfico devem estar os procedimentos que vão ser realizados na pesquisa. A estratégia explanatória sequencial é caracterizada pela coleta e análise de dados quantitativos, que geralmente são priorizados, seguida da coleta e análise de dados qualitativos. E na fase de interpretação do estudo, estes 2 métodos serão integrados. O objetivo de um projeto explanatório geralmente é usar os dados qualitativos para explicar e interpretar os resultados da fase de coleta de dados quantitativos. A estratégia exploratória sequencial também é realizada em 2 fases, mas diferente da estratégia anterior, na exploratória sequencial é feito primeiramente a coleta e análise de dados qualitativos, seguida da coleta e análise de dados quantitativos. E o objetivo desta é usar os dados quantitativos para explicar e interpretar os resultados qualitativos. Se a estratégia explanatória é mais indicada para explicar e interpretar relações, a estratégia exploratória sequencial é mais indicada para explorar fenômenos. Ela também é apropriada para testar elementos de uma teoria emergente, resultado da fase qualitativa, para generalizar resultados qualitativos para diferentes amostras, para determinar a distribuição de um fenômeno dentro da população escolhida, e quando o pesquisador pretende desenvolver e testar um novo instrumento. E assim como a estratégia explanatória, o fato da estratégia exploratória ser feita em 2 fases a torna mais fácil de ser implementada, descrita e relatada. Mas o pesquisador pode achar difícil construir, a partir de uma análise qualitativa, a coleta de dados subsequente. Agora, Maria Clara vai dar continuidade à explicação das demais estratégias. Dando continuidade na explicação da Pauline, eu vou falar de mais 3 estratégias utilizando o método misto. A primeira é a estratégia transformadora sequencial. Essa aqui. A estratégia transformadora sequencial tem 2 fases distintas de coleta de dados, uma seguida da outra. E nesse projeto, qualquer um dos métodos pode ser utilizado primeiro, e pode-se dar prioridade à fase quantitativa ou qualitativa, ou até mesmo às 2. O objetivo da estratégia transformadora sequencial é empregar métodos que melhor atendem à perspectiva teórica do pesquisador. A próxima estratégia é a de triangulação concomitante. Ela é selecionada como modelo quando o pesquisador usa 2 métodos diferentes em uma tentativa de confirmar, fazer validação cruzada ou corroborar resultados dentro de um único estudo. Esse modelo geralmente usa métodos quantitativos e qualitativos separadamente, como forma de compensar os pontos fracos inerentes a um método com os pontos fortes do outro. Nesse caso, a coleta de dados quantitativos e qualitativos é simultânea, ocorrendo em uma única fase do estudo da pesquisa. A última estratégia que eu vou explicar é a aninhada concomitante. O modelo aninhado concomitante pode ser identificado pelo uso de coleta de dados em uma fase, durante a qual tanto os dados qualitativos quanto quantitativos são coletados simultaneamente. Essa técnica tem um método predominante que guia o projeto. Tendo menor prioridade, algum dos métodos está embutido ou aninhado dentro do método predominante. E, por fim, os dados coletados através dos 2 métodos são reunidos durante a fase de análise do projeto. Essa estratégia pode ter ou não uma perspectiva teórica orientadora. Agora o Osmar vai explicar a última estratégia e vai falar um pouco sobre coleta de dados. Eu vou falar agora da estratégia transformadora concomitante.
Ela pode ser guiada pelo uso de uma perspectiva teórica específica, baseada em teoria crítica, reivindicatória, pesquisa participatória ou uma estrutura conceitual ou teórica. Ela tem características de triangulação ou de projeto aninhado, ou seja, ela une os dois tipos de pesquisa que são quali e quanti. A integração desses dados ela pode ser feita tanto na etapa de análise quanto na etapa de interpretação. A coleta de dados desse procedimento ela diz que é o seguinte: você vai identificar e ser específico sobre os tipos dos dados, ou seja, você vai ser específico sobre os qualis e os quanti. Sendo que os dados quanti eles sempre envolvem a amostragem aleatória, enquanto os dados quali têm uma amostragem mais proposital, que são de pessoas que já experimentaram o fenômeno que está sendo estudado no projeto. Sobre a análise desses dados, a gente pode perceber que existem a transformação dos dados, ou seja, quantificar os dados qualitativos, que é pegar e transformar de quanti para quali, ou criar os fatores que podem ser comparados com base dos dados qualitativos, que isso é pegar o quali e transformar no quanti. É importante também você explorar os dados que são discrepantes, que aparecem na pesquisa quantitativa. E aí você pega esses dados discrepantes e faz uma pesquisa qualitativa em cima deles, que aí você consegue descobrir mais vertentes que podem acrescentar na sua pesquisa. E assim você pode estudar também vários níveis diferentes do seu grupo de pesquisa. Por exemplo, uma família. Aí, como você tem resultado quanti nessa família, você pega membros dessa família, tipo 1 ou 2, por exemplo, e faz uma pesquisa quali com eles, uma entrevista e tal. Para finalizar o capítulo 11 do livro, eu vou falar sobre a estrutura de apresentação do relatório, análise e coleta de dados. A estrutura do relatório ela vai seguir a estratégia que foi escolhida para o estudo. Se o seu estudo for sequencial, você vai apresentar o relatório separando a coleta e a análise de dados quantitativas e qualitativas, apresentando cabeçalhos separados para cada fase. E nas conclusões você vai poder fazer a integração desses dados qualitativos e quantitativos. Se o seu estudo for concomitante, a apresentação da coleta dos dados pode ser apresentada separadamente, uma questão de organização. Mas a análise de dados tem que ser apresentada de forma combinada para buscar convergência entre os resultados. A estrutura desse tipo de estudo ela não vai fazer uma distinção tão clara entre as fases qualitativas e quantitativas. Agora, se o seu estudo for um estudo transformador, você vai poder usar uma estrutura tanto sequencial quanto concomitante. E no final do estudo, em uma sessão separada, você vai poder apresentar uma agenda para uma mudança ou uma reforma com base no resultado do seu estudo. Agora o livro traz para a gente 2 exemplos, mostrando um estudo sequencial e um estudo concomitante. Nesse primeiro, o pesquisador está estudando 2 tipos de comprometimento profissional entre os professores. Um vai ser o comprometimento organizacional e o outro vai ser o comprometimento com o aprendizado do aluno. E nesse trecho a gente consegue ver ele falando sobre a fase 1 e sobre a fase 2. E aqui também ele já deixa claro que a fase 1 vai ser a parte quantitativa e a fase 2 vai ser a parte qualitativa. E ele já deixa bem claro aqui que ele vai utilizar a fase 2 para entender melhor a fase 1. E a integração desses resultados foi apresentada na discussão final do estudo. Agora a gente vai ter um exemplo mostrando a estratégia de investigação concomitante. Diferente do último trecho que a gente já viu ele apresentando a fase 1 e a fase 2, nesse aqui ele já está falando que ele fez um estudo longitudinal. Aqui ele já está querendo dizer que ele está utilizando coleta de dados qualitativas e quantitativas. E como eu disse mais cedo, nesse tipo de estudo concomitante a gente não tem tanto essa distinção clara entre os métodos qualitativos e quantitativos. E diferente do último exemplo, que foi o sequencial, onde a integração dos resultados ela foi feita no final do estudo, nas conclusões, nesse ele criou um tópico intitulado Discussão dos Resultados. E nessa discussão ele vai apresentar os resultados dos questionários que ele utilizou nesse estudo longitudinal. E esse foi o conteúdo do capítulo 11 desse livro.